familiar, relacionamentos, encerramento de ciclo. Entrada da cliente no campo. Entrada do relacionamento de número 8. A gente observa que quando da entrada do campo, o cliente entra determinada e ela paralisa em algum momento da segunda infância dela. Observamos que o relacionamento número 8 ele entra atrás dela, fica por trás, ele a olha inicialmente, mas ela não olha para ele, ela olha para algum ponto do lado esquerdo. E esse lado esquerdo, né, esse olhar da cliente para esse lado esquerdo, a impede de se virar para esse relacionamento. Curiosamente, a cliente, quando me fez o relato da situação, ela disse que o cliente, o relacionamento que ela queria e o relacionamento não queria. Ele não queria, não se interessava por ela. Só que o que nós vemos aqui no campo é uma situação bastante diferente. A gente vê que ele olha para ela e permanece assim, olhando para ela. Mas na verdade, ele entrou no campo olhando para ela, mas ela que realmente não quis o contato com ele. Estava muito ocupada com as questões do lado direito, desculpa, do lado esquerdo. Enfim,
ela faz contato com ele, eles têm um contato ali de base, né? Eles estão juntos, estão bem juntos, assim, estão sempre juntos, né? Mas ela está muito ocupada olhando para essas questões do lado esquerdo do campo. Ela agora se volta para o passado e não se conecta com ele. Como se ela tivesse que muito ocupada resolvendo essas coisas que estão ali no passado, as coisas internas, as coisas do inconsciente, as coisas do lado materno. E ela não se conecta de jeito nenhum com ele. O que ela sente em relação a ele? É o que ela percebe, na verdade, do relacionamento. Ela se sente diminuída em relação a ele, como se ela fosse alguém que fizesse que ela se sentisse burra. E ele, por sua vez, ele olha, mas ele não demonstra para quem está de fora que ele está olhando, porque se você observar o vídeo, a imagem que eu tenho aqui no vídeo é uma imagem de uma pessoa que não está olhando, mas aqui, na vida real, aqui no ao vivo, ele olha para ela. A gente também percebe um relacionamento estagnado, como parece ser a característica dos relacionamentos da pessoa. Um relacionamento que se estagna, que não avança. Que é interrompido. Ele aparece, né? O relacionamento aparece como uma pessoa com o lado esquerdo apagado. Ele tem aí uma questão com o lado materno. O lado esquerdo está muito visível, está sombreado, significando que ele provavelmente tem questões com o lado da mãe, que tem uma fragilidade, como se não tivesse transparente, não fosse, há coisas ocultas, né, do lado materno dele. Histórias de vida, segredos da família. E isso é uma coisa que pesa, que ele não está reto, porque essa ausência, esse segredo, essa coisa mal resolvida desse lado materno, traz para ele consequências. E ela, por sua vez, também olha para um lado completamente diferente. Na verdade, ambos olham para o mesmo lado, só que ela se volta para o passado. Ele ainda tenta seguir para a vida, para os assuntos deles, assuntos pessoais, e ela está completamente absorvida pelas coisas que estão lá no passado, pelo sistema familiar, pelo clã do lado materno. E com relação a ele, o sentimento é de rebaixamento, como se fosse uma pessoa com a qual ela não pôde permanecer, porque era uma pessoa que, sim, constantemente ela sentia, né? Não sei se era esse o caso, que a olhava de cima para baixo. De fato, ele olha aqui mesmo de cima para baixo.
a gente tem realmente essa sensação, que ele olha para ela assim, tipo, isso é uma coisa insignificante, mas não me parece que seja por uma questão de arrogância, mas me parece que sim, se fosse por uma questão de insegurança, por ser uma pessoa partida por faltar por ter esse segredo, essa questão familiar. Embora que o nosso representante aqui é uma pessoa que ele é uma pessoa arrogante, ele realmente se acha superior aos outros, é uma pessoa extremamente crítica e ele realmente, de fato, ele olha a cliente de cima para baixo. Ele é uma pessoa cujas raízes são congeladas, a gente não existe um trauma aí nessa raiz. Observa-se que ele não tem pernas, não tem pés, é como se ele fosse uma pessoa que flutuasse nas nuvens. É uma pessoa, então, um pouco focada nas coisas práticas. A cabeça dele ele não tem raízes. Ele está sempre no intelecto, no lado, como é que a gente diria, espiritual, mas ele não tem a conexão, falta a ele a conexão com a terra, com o aqui e agora, com as coisas práticas, com os assuntos práticos. Ele parece que ele não tem muita essa conexão, não é uma pessoa, não é uma pessoa prática. Ele precisa de uma pessoa prática, como se fosse assim, ele precisa de alguém que lhe dê ordem. E ele ele traz muitas questões, ele é muito apagado, né? De um lado dele é apagado, as pernas não existem, ele não tem conexão com o chão, ela também não tem, ela também é uma pessoa que trabalha na racionalidade, porque ela também tem pouco contato com o corpo, ela desconhece o corpo, ela não tem esse contato com o corpo, porém, ela surfa nisso, né? É uma pessoa que aprendeu a se defender nisso. Ela não é adoecida por causa disso, por essa falta de contato com o corpo. Ela consegue se dar bem com isso. Apesar disso. Interessante que ele olha para ela com carinho. Você é meu chuchuzinho. Ai. Mas ele tem uma angústia em se conectar com ela, como se ela fosse assim muito exuberante. Não exuberante no sentido sim, de corpo, mas exuberante no sentido de que ela é uma pessoa muito para fora, assim, muito over. Para ele, ela é over. Então ele tem um certo, sabe, gotejando aquele suor assim na testa, tipo assim, ele tem um certo medo de estar lidando, de se conectar com ela, porque ele acha que ela é exuberante demais. E ela, por sua vez, ela tem um espanto diante da vida, uma pessoa que está espantada. Ela como se ela estivesse ali parada, porque ela descobriu ali um segredo, foi uma coisa que foi contada para ela, que ela... Foi uma sombra que passou. E ela, inclusive, tem uma sombra muito grande.
também tem uma sombra. E eles se conectam, eles não sabem, mas eles se conectam exatamente nisso. Nessas questões do lado esquerdo, nessa sombra que eles têm, nessa falta de raiz, né, de base familiar. É uma família que não tem raízes. A dela, então, é maior ainda que a dele. E meio que assim, tipo, ele não sabe o que fazer com ela. Tipo, não dá pra essa relação existir, porque ele, assim, na verdade, ele não saberia o que fazer com ela. Ela se sente diminuída, se sente pequena ao lado dele, né? E ele acha que ela é exuberante demais. Que ela fala alto, que ela ri, e ele é uma pessoa que gosta ele gosta de pessoas que sejam contidas. Ele não gosta dessa exuberância, da pessoa que demonstra muita alegria. Tem uma música do Oswaldo Montenegro. Ai, agora não vou me lembrar, mas que é exatamente isso, que a pessoa, como se para um intelectual fosse muito feio a pessoa se conectar com a alegria, se conectar com a emoção. Ela teria que ser mais circunspecta, mais depressiva, para poder atender a expectativa dele. Também para ela, vou te falar, não faz a mínima diferença, porque é como se ela dissesse assim, Camila, fica aí do meu lado, mas enfim, você, na verdade, também não tem a mínima importância, porque meu papo aqui é essa questão que eu trago aqui do passado. Também é um relacionamento que não seguiu adiante, que não teria também muito para onde ir. Vejo que mesmo a gente trazendo um movimento externo alheio ao campo, eles também não saem do lugar. Não existe uma resposta. E o foco dela, vocês podem observar aí do lado esquerdo do campo, né? Considerando que aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, existe uma figura, e que está bem proeminente aí na frente, que é uma pessoa grávida, uma menina negra grávida. E esse é o foco. O foco está nessa pessoa. O foco dela está nessa pessoa. Ela precisa resolver as questões dessa pessoa. Então não adianta, ele pode ficar ao lado dela, ela pode dizer que tem interesse nele, mas de fato não tem não. Não é que não tem interesse, assim. É que é como se ali os dois estão juntos, mas tem como se tivesse uma parede ali de drywall entre eles. Ele olha para ela, mas ele está tão machucado, ele está tão afundado nas carências, ele é muito carente. E ela está tão torturada, observa que ela tem essas dois alfinetes, né? Que na verdade parece enfeite, né? E daí a ideia que ele traz dela de ser uma pessoa muito para fora. Então
ele, no caso, a vendo de fora, ele acha que ela é uma pessoa muito para fora. Na verdade, não é o para fora. Esse enfeite que ela traz não é o enfeite de fato. Na verdade, é uma tortura a que ela é submetida. Ela está sendo torturada. E tem muita gente de fora olhando para eles. Parece que eles estão com uma plateia. Muita gente de fora que olha para esse relacionamento. Muita gente, engraçado, muita gente de fora que interfere nesse relacionamento, que olha, que emite opiniões. E de fato ela não assume esse relacionamento. Ela nunca assumiu. Ela nunca assumiu que gostava dele, que tinha interesse nele. No final é uma coisa triste, depressiva. É uma coisa triste, depressiva, uma tristeza milenar. Daquela música do Boca Livre, Diana, 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 Diana. É uma tristeza milenar. Aqui a gente também observa nesse relacionamento questões também de raça. Que pese que o nosso partner aqui seria uma pessoa progressista, né? Mas ele intrinsecamente ele traz questões de racismo. Engraçado isso, né? Ele não se relaciona com mulheres negras. Ele não quer se relacionar com mulheres negras. Olha aí, olha, descobertas. Coisa que o campo está nos trazendo. Informações que o campo traz. Vejam isso, senhoras e senhores. O campo é surpreendente. A gente fica assim, pã. Trago verdades. Trago verdades insondáveis.
as frases de cura. Eu vejo você. Eu vejo você e vejo a sua dor. Eu vi o seu racismo. Isso foi como uma bomba, soou como uma... Isso soou pra mim como uma coisa muito surpreendente. Eu vejo as suas limitações. Eu vejo que por trás da sua arrogância existe uma dor muito grande, uma tristeza muito grande e uma falta de raiz. Eu sinto muito que a nossa relação não tivesse prosseguido. E eu sinto muito que eu não estivesse disponível para você. Eu estava conectada com as minhas questões, com as questões do meu clã. E não podia te dar atenção. Eu sinto muito porque você não entendeu que eu realmente estava... Eu não era aquela pessoa para fora que você conhecia. Você realmente não descobriu o meu verdadeiro eu. Mas eu fico muito feliz em eu ser uma pessoa que é identificada como uma pessoa alegre, feliz, pra frente. Eu gosto disso. Eu não me envergonho com as suas percepções a meu respeito. Elas são suas. Elas não fazem quem eu sou. E eu agora te agradeço e aceito tudo como foi. E agora eu sigo para a minha vida, para a minha felicidade. E deixo você em paz. E lhe dou permissão de você seguir para a sua vida e de seguir para a sua felicidade. Sem vergonha de nenhuma atitude que você tenha tido no passado. Desejo que você seja muito feliz. E eu também sou muito feliz. Muito obrigada.